Salve, salve minha galera, vamos começar mais um Nordeste em Foco, porque sexta-feira, além de dia de sexta, é dia de Nordeste em Foco aqui no canal Espaço da Bola, pra gente debater sobre o que rolou nessa semana e também fazer uma prévia desse final de semana que vai ser muito agitado, já começando hoje, né? Temos jogos importantíssimos aí para os times aqui de Alagoas, principalmente, né? CSA e CRB hoje duelam aí para chegar no G4, né? As duas equipes com possibilidades aí. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre outros jogos, mas de primeira já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, a deixarem o joinha também aqui, porque fortalece demais aqui, ajuda demais o nosso trabalho a seguir crescendo cada vez mais. E vamos que vamos começar a falar dos nossos nordestinos, né? Começando já pela Série A na terça-feira, uma partida entre Bahia e Palmeiras, que foi um 0-0, né? Na volta da torcida aí para um jogo do Bahia. E que foi um jogo que deu o que falar, né? Porque o Bahia jogou demais, jogou muito contra a equipe do Palmeiras e foi uma equipe que teve mais volume de jogo, merecia vencer a sua partida. Só que fica aquela... De novo aquela conversa, né, velho? Da imprensa do Sul que faz as manchetes voltadas para os times de fora, né? E assim, a manchete que chateou demais muita gente aqui, e não é querendo me vitimizar, né? Que os caras são preconceituosos e tal, não sei o quê. É muito do que a gente fala de que o jornalismo da grande imprensa do Brasil, ele é voltado para o público deles, de lá. E muitas vezes os caras são desrespeitosos, né? E eu acho que não quero nem dizer que foi que eles foram desrespeitosos porque quiseram, por preconceito, né? Mas também eu quero deixar claro que às vezes os caras fazem as coisas e acham que é normal, que tudo bem, né? Porque o que foi divulgado era que o Bahia segurou o Palmeiras na volta do público. Na verdade foi exatamente o contrário. O Palmeiras segurou o Bahia. O Bahia foi melhor, o Bahia jogou melhor que a equipe do Palmeiras, merecia a vitória e o Palmeiras conseguiu segurar esse placar, né? Mas a gente teve mais uma vez esse tipo de coisa acontecendo aqui com os nordestinos e a gente já tá de saco cheio dessas coisas todas que acontecem, né, velho? Mas a gente precisa deixar isso bem claro, citar isso aí e cada vez mais fortalecer essa nossa luta para que o Nordeste seja mais bem valorizado, né? E estamos aqui no canal Espaço da Bola já também com essa intenção. Tivemos também na terça-feira a vitória do Vitória em cima do Sampaio Corrêa. O Vitória que havia perdido para o Confiança. E eu dizia, poxa, o Vitória perdeu para o Confiança, velho. Nesse jogo contra o Sampaio não vai arrumar nada, tal, não sei o quê. Esse foi um comentário que eu fiz, né? E aí o Vitória foi lá e pimba, também no Sampaio Corrêa, 1-0 até na casa do Sampaio, né? E o Vitória agora volta a ser um time que se credencia aí a se aproximar, a sair da zona de rebaixamento, né? Foi a 29 pontos, fica a 3 pontos aí da equipe do Brusque. Na quarta-feira, vamos falar da Copa do Nordeste, porque a gente teve na Copa do Nordeste o início da primeira fase de mata-mata, né? Da primeira fase preliminar da Copa do Nordeste, né? A gente teve já pela tarde Itabaiana e Bahia de Feira, um jogo que o Bahia de Feira fez 1-0 fora de casa e seguiu melhor no jogo, né? O Itabaiana chegava algumas vezes também, mas o Bahia de Feira estava melhor na partida, né? E no segundo tempo, um jogador do Bahia de Feira foi expulso, porque ele simulou uma falta e levou o segundo amarelo. Essa é muito tapado, né? E aí, isso fez com que o Itabaiana crescesse na partida, amassasse o Bahia de Feira e conseguisse um empate. Nos pênaltis, o Itabaiana foi lá e conseguiu vencer o jogo, né? Então, cai muito nas costas do jogador que, com a simulação, acabou sendo expulso, né? E prejudicou a equipe do Bahia de Feira. Tivemos também o Juazeirense enfrentando a equipe do Central e passando de fase, né? O Juazeirense ganhou por 1-0 e o Floresta venceu a equipe do 13 por 3-1 e passou de fase também. Depois do jogo, o goleiro Jefferson, que inclusive passou aqui pelo CSA, né? Ele fez um desabafo lá em relação a salários atrasados, né? Que o 13 estava por uma situação muito difícil e que não paga salário desde muito tempo, né? E tal, não sei o que. Ele fez um desabafo até corajoso lá, grande, né? Pra explicitar o que estava acontecendo
com a equipe do 13. O 13, que inclusive ele foi eliminado na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Nem sequer passou de fase. O 13 ficou em sétimo colocado no grupo 3. E aí já era a temporada para o 13 também, né? Triste a situação do 13, um time tradicional aqui no Nordeste. Na quarta-feira, pela Série A, a gente teve o Fortaleza voltando a vencer, ganhando da equipe do Grêmio, né, por 1-0, e aí o Fortaleza volta ao G4, o Fortaleza fica aí em terceiro colocado, né? Briga importante aí do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Nordeste, a gente teve também o Motoclube vencendo por 3-2 a equipe do Retrô e a Jacuipense vencendo o Atlético do Ceará por 1-0. E na quinta-feira, mais conhecida como ontem, além do Brasil enfiando 4-1 na equipe do Uruguai, jogou demais a equipe do Brasil, né? Tem que se ressaltar. A gente teve resultados ruins para os times do Nordeste. O Sport foi derrotado pelo Cuiabá, né? Depois de 3 vitórias consecutivas, o Sport volta a perder uma partida, né? E se vencesse, inclusive, passaria a própria equipe do Santos, né? Na tabela de classificação, mas não conseguiu a vitória, a equipe do Sport. E o Ceará cedeu um empate para a equipe do São Paulo. Foi até um belo jogo, né? Foi um bom jogo, uma boa partida de se assistir, chances para os dois lados, né? Um jogo movimentado. E o Ceará abriu o placar, né? Fez 1-0 lá e o São Paulo conseguiu buscar esse empate, né? Na sequência. Até um erro do goleiro Richard, né? Da equipe do Ceará, a bola, ele solta a bola meio que no pé do Caleri ali, o Caleri tira a bola dele, faz o gol. Mas, pelo menos o Ceará conquista um empate aí fora de casa, né? E pela Copa do Nordeste, para uma surpresa de 0 pessoas, o Asa, mais uma vez, decepciona e é eliminado pelo Souza, dentro de casa, né? O Souza da Paraíba. E aí agora, né, velho, a gente vai falar sobre os jogos dessa sexta-feira, porque eu dei o destaque inicial sobre isso, né? E eu acho que é o ponto alto do vídeo aqui. Porque às 7 horas hoje tem CRB e Guarani, e às 9h30 tem Goiás e CSA. CRB e Guarani, o time do CRB, se vencer, fica com 51 pontos, né? Já volta a se credenciar, a brigar pelo acesso. Quer dizer, ainda tá credenciado, né? A brigar pelo acesso. Mas o time do CRB jogando em casa, eu acho que busca sim a vitória. Não acho que o Guarani venha para Maceió para buscar empate, né? Porque o time do Guarani é um time qualificado, é um time que joga bem, tem bons nomes, boas peças, e eu acho que vem para Maceió vislumbrando uma vitória. Só que eu acho que, por jogar fora de casa, o próprio Guarani deve olhar para um empate não com tão maus olhos assim. Eu acho que o CRB deve pensar mais na vitória, só que tipo, um empate do CRB tira pontos do Guarani também, né? Passa uma rodada e o time do CRB com esse ponto pode até voltar para o G4, né? E pode ser também um bom resultado aí nesse jogo. Goiás e CSA já é uma partida que é um pouco mais tarde, então eles já vão entrar em campo sabendo do resultado entre CRB e Guarani, né? E assim, é um jogo que, dependendo do resultado da partida anterior, ou o Goiás pode vencer e dar uma disparada, né, na frente dessas duas equipes, ou o CSA pode vencer também e ultrapassar o próprio Goiás. Se o CSA vencer e o Guarani também vencer, quem fica no G4 é o CSA, né? E vamos dar uma olhada aqui, porque tipo, pode até terminar os 4 times com 48 pontos essa rodada. E aí fica tudo emboladíssimo ali, né? Fica CSA, CRB, Goiás e Guarani com 48 pontos. Pode também terminar o quê? CRB e Goiás com 51, CSA e Guarani com 45, já um pouco mais afastados, né? Nessa rodada aí. Aí, acho que fica mais difícil para os dois. Só que eu acho que nesse jogo aí de CSA e Goiás, o Goiás entra em campo bastante pressionado, né? O próprio treinador Marcelo Cabo bastante pressionado, né, pela torcida, porque a galera reclamava bastante que o time jogava mal, só que vinha vencendo, né, e aí agora nem o resultado tá vindo mais, então ele vem muito pressionado para esse jogo agora, né, foram nos últimos 5 jogos 4 derrotas e 1 vitória apenas, e o CSA ao contrário, né, nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate apenas, então o CSA vem numa sequência muito boa, nessa partida aí
o CSA entra em campo também vislumbrando uma vitória. Não é nada impossível, mas é muito difícil porque o Goiás é uma equipe qualificada, apesar de não vir numa boa fase, né, nesses últimos 5 jogos. Então, na torcida aí, né, galera, para que o CSA consiga um bom resultado aí. A gente que cobre a equipe do CSA aqui no canal, hoje, depois do jogo, tem a análise, viu? No final de semana, a gente tem aí, pela Série A, Chapecoense e Fortaleza, amanhã, no sábado, às 7 horas. O jogo pro Fortaleza ganhar. Não pode tropeçar contra o Chapecoense, não pode perder pontos nessa partida. América Mineiro e Bahia, eu acho que o Bahia tem condições de vencer também a equipe do América, né? Um triunfo aí da equipe do Bahia, eu acho que não é nada fora do normal. Mas o Bahia realmente vem numa fase muito ruim, né, velho? Tá na zona de rebaixamento lá, olha, o Bahia 27 pontos, né? É difícil o Bahia conseguir escapar, velho, da zona de rebaixamento. Quando tem oportunidades, o Bahia acaba tropeçando, mas vamos na torcida aí, né, para o Bahia conseguir esse resultado. E pela Série B, no sábado, a gente tem Ponte Preta e Náutico. Eu acho que o Náutico não pode desperdiçar esses pontos contra a Ponte Preta, né? Até se quiser manter viva a esperança de acesso, precisa ganhar esse jogo. É ganhar ou ganhar, né? É um jogo difícil, a Ponte é um adversário complicado. E se fosse para apostar, eu apostaria até num empate nessa partida. Mas o Náutico precisa jogar bem nesse jogo aí. E às 9 da noite a gente tem Confiança e Avaí. Aí, apesar do Confiança ter evoluído, eu acho que não consegue segurar não, velho. O Avaí vem muito bem. Então, na torcida pelo Confiança, mas é muito difícil. E também, ó, pela Série C, a gente vai ter o Botafogo visitando o Criciúma. E o Botafogo é o último colocado do seu grupo na Série C. Precisa vencer logo, né, para poder se credenciar a brigar por alguma coisa ainda, né? Já tá na fase decisiva, né? Já vai se encerrar, inclusive, esse primeiro turno, né, dessa segunda fase. E aí o Botafogo precisa pontuar para poder colar lá na parte de cima. Tem que ficar em segundo colocado, pelo menos, né? Se quiser subir. Pela Série D, a gente tem o duelo entre Campinense e América Mineiro. O duelo decisivo para ver quem sobe, né? 5h30. E a gente teve aquelas cenas de briga dos jogadores do Campinense com torcedores do América de Natal, né? Então eu acho que esse jogo vai pegar fogo, né? Essa partida aí. Muito cuidado, né, galera? E pela Copa do Nordeste, os últimos classificados da primeira fase vão sair entre River do Piauí e Lagarto, o jogo às 4 horas, e Imperatriz e Fluminense do Piauí. Inclusive, na próxima fase, né, na segunda fase aí, se o Fluminense eliminar o Imperatriz, vai ter o clássico Botafogo da Paraíba e Fluminense do Piauí, né, na próxima fase aí da Copa do Nordeste. Ia ser uma resenha, né? Já tem o clássico Flamengo e Fluminense, né, o Fla-Flu lá no Piauí. Aí tem agora o Fluminense e Botafogo. E no domingo a gente vai ter aí a partida entre Ceará e Bragantino. Jogo difícil, né, para o Ceará. O Bragantino vem muito bem, mas eu acho que o Ceará dentro de casa tem força aí para conseguir um bom resultado. E o Sport num duelo direto contra a equipe do Santos. Bora Sport, né? Ganha esse jogo aí porque empurra inclusive o próprio Santos para a zona de rebaixamento. Então vamos aí na torcida aí pela equipe do Sport. Vamos lá. E pela Série D a gente tem 2 nordestinos também brigando para subir, né? A Ferroviária recebendo o Atlético do Ceará. O primeiro jogo foi 1-1, né? O Atlético precisa do resultado aí para subir na torcida aí pelo Atlético. E o ABC joga contra a equipe do Caxias dentro de casa. Foi 0-0 na primeira partida. O ABC joga em casa para definir esse acesso. Bora ABC, vamos embora. Sempre na torcida aí para os nordestinos conseguirem os melhores resultados. E é isso daí, gente, que a gente tinha pra hoje. Agradeço aí a presença de todo mundo aqui no canal Espaço da Bola, galera. Tamo junto, hein? Um abraço, até a próxima. E hoje à noite tem a análise da partida entre Goiás e CSA. Bora, Azulão. Valeu, galera. Falou.